E aí, gente, boa noite. Mais uma vez a gente vai dando continuidade ao nosso assunto. Aqui eu acredito que a gente finaliza o assunto de vocês que ficaria até o primeiro simulado, que seria realizado em abril, não estou recordando agora a data. Então, essa é a última parte da genética do primeiro módulo de vocês, certo? É a parte, está dentro de interação gênica ainda, só que é outro tipo de herança que a gente vai discutir bem rapidinho agora. Só lembrem-se, interação gênica, a gente dividiu arbitrariamente em 3 grandes grupos. Não epistásicas, epistásicas e tem agora a herança quantitativa, certo? Então, primeiro ponto que vocês têm que lembrar sempre que vê esse nome. Quantitativa, grosseiramente relacionado à quantidade. Então, gente, grosseiramente falando, uma herança quantitativa, ela vai ter sua expressão regulada basicamente pela, grosseiramente falando, a quantidade de genes dominantes que vão estar interferindo naquela interação, certo? Primeiro ponto, há uma diferença muito grande entre uma característica genética quantitativa e uma característica genética qualitativa. Por exemplo, característica genética quantitativa, que está relacionada à quantidade, elas são consideradas como valores ou variações contínuas. O que quer dizer isso? Que você tem intermediários. Por exemplo, o exemplo mais clássico de herança quantitativa é a cor da pele humana. Você tem os dois extremos, a pele negra e a pele branca. E entre os extremos você tem um degradê, você tem uma gradação, você tem uma variação. Não só existe preto e branco, não só existe preto no branco. Então, toda herança que apresenta essas variações, esses valores contínuos, que tem esse degradê, essa gradação, entra como um tipo de herança, entra como um tipo de característica quantitativa. Você tem isso também na cor de semente de trigo, por exemplo, que tem a cor vermelha e a cor lá mais clara, meio amarelada, meio esbranquiçada. E você tem a gradação, os valores intermediários. Lembre-se sempre, herança quantitativa, também chamada de herança poligênica, preza por valores contínuos intermediários. Peso é a mesma coisa. Você não tem um peso máximo e um peso mínimo. Você sempre tem gradações, você sempre tem valores intermediários. Esse tipo de variação entra nas características quantitativas da genética. E qualitativa é aquele que é preto no branco, certo? Por exemplo, galinha. Geralmente que quando você prefere comercializar galinhas, comercializar carne da galinha, as pessoas, os comerciantes, preferem fazer isso com galinhas de coloração branca. Porque geralmente galinhas que apresentam penas com coloração, coloridas de algum modo, o que acontece? A carne às vezes também fica um pouco escura. E isso não é agradável para o consumidor, para quem vai comprar essa carne. Então eles preferem galinhas brancas. Essas galinhas brancas geralmente possuem a carne um pouco mais clara, e é mais atrativa visualmente para quem vai comprar. E nesse caso você tem a galinha colorida, independente se é preto, pedrez, qualquer outra cor, e a galinha branca. São duas características bem definidas. Você não tem galinha meio branca, galinha meio colorida, galinha colorido claro, é colorido ou branco. O mesmo acontece com algumas espécies de bovinos, que alguns machos apresentam chifres, e os outros machos não apresentam chifres. Isso também é mais utilizado comercialmente falando. Então o que acontece? Ou você tem o chifre, ou você não tem. Funciona um pouquinho com a espécie humana também, né? Ou você tem chifre, ou você não tem. Então, brincadeiras à parte. Não existe meio chifre, certo? Então, ou tem ou não tem. Quando vocês fizeram essa analogia, principalmente com seres humanos, com brincadeiras à parte, isso é uma característica qualitativa. Quantitativo tem intermediários, tem o máximo, o mínimo e os intermediários, certo? Primeiro ponto.
quantitativa. Segundo ponto, o exemplo mais importante que nós, mais importante não, mas didaticamente mais usado, é a cor da pele. Como eu falei para vocês antes, tem variações, não só existem negros e brancos, existe uma série de variação. Moreno claro, moreno escuro, moreno, enfim, diversas outras características. E é isso que a gente vai trabalhar como exemplo aqui. O que acontece? Para vocês entenderem a questão da quantidade agora. Pele negra, simplificando, é uma herança condicionada pela integração de 2 pares de genes, certo? 2 pares de gene, ou seja, 4 genes. Para a pele negra, ó, azão, azão, bezão, bezão. Tem que ter os 4 sendo expressos com dominância. Ok? Pele branca. Já é bezinho, bezinho, perdão, raciocínio mantém o mesmo, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Os 4 são recessivos. E os intermediários vão ter quantidades intermediárias. Por exemplo, um mulato escuro, que é aquele moreninho mais escuro, ele vai ter 3 dominantes e 1 recessivo. Então ele pode ser azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão. Mas olha aqui, ó, 3 genes expressando dominância. Você pega o famoso mulato médio, que eu acho que é o que eu me enquadro. Estou para médio e para escuro, não sei. Mulato médio. Pele negra, 4 genes expressando dominância. Pele branca, não tem nenhum dominante. Mulato escuro, 3 genes expressando dominância. Mulato médio, você pode ser azão, azão, bezinho, bezinho. Ou pode ser azão... Não pode ser, ó, o azão, azinho, bezão, bezinho. Você pode ser o azinho, azinho, bezão, bezão. Por isso que é quantitativo também. Está de acordo com a quantidade de genes que você tem expressando a dominância. Não façam como Ana Maria Braga. Não foi em relação à herança quantitativa, mas uma vez foi um biólogo molecular para lá. Várias vezes já foi. Mas foi uma vez um biólogo molecular para lá falar sobre temperamento, sobre alegria, depressão, e falou da questão de genes, porque realmente você tem uma influência genética na questão de comportamento. E Ana Maria Braga fez a seguinte pergunta: então quer dizer que uma pessoa triste, ela tem menos genes que uma pessoa alegre? Certo? Não. A quantidade de genes é a mesma, basicamente, tirando as variações que a gente vai ver nos problemas genéticos ou nas adições lá na frente. Então, a quantidade de genes, lembre-se da Maria Braga, é a mesma. O que vai variar é a quantidade de genes sendo expresso com dominância ou não sendo expresso. E aqui você tem, só para a gente ilustrar, ó, um mulato claro. Pele negra, 4 genes expressando dominância. Mulato escuro, 3 genes expressando dominância. Mulato médio, 2 genes expressando dominância. Mulato claro, 1 gene expressando dominância. Então aqui, ó, é só seguir esses fatores. Quantitativa, mais uma vez, lida com variação contínua, com essas transições. Não é só A para B, não é só, perdão a piada, preto no branco. Você tem as escalas, os degradês, ok? Então, essa é a base da herança quantitativa. Vou gravar um vídeo para vocês depois, só explicando rapidamente a questão de cor dos olhos. Porque cor dos olhos a gente faz muito o exemplo seguindo a mendeliana, né? Digamos assim. Azão, azinho, azinho, azinho é claro, azão, azão é escuro, azão, azinho é escuro.
Só que a questão da cor dos olhos entra na interação gênica, com certeza, e a questão de cor dos olhos mexe tanto com herança quantitativa como com epistasia. Aí eu vou fazer um vídeo bem rápido só para explicar essa questão da cor dos olhos, que é interessante, e para desfazer um pouco desse mito, que a gente usa os exemplos mendelianos para ser mais didático, mas cor dos olhos também entra na herança quantitativa, que lá pela quantidade de melanina que vai ser produzida no final, que vai dar alteração nos olhos. E aqui é a quantidade de melanina produzida que vai se depositar na pele, que vai dar a coloração da pele. Ok? E só para encerrarmos esse pequeno vídeo, o que acontece? Se alguém falar para vocês, um cruzamento, é chato falar cruzamento, eu sei, parece que a gente está falando de animal, mas que não deixa de ser verdade. Mas o cruzamento entre uma pessoa branca, de pele branca, com um mulato claro, quais seriam os fenótipos observados? Só para esclarecer, uma pessoa de pele branca, você já sabe que 2 pares de genes, nenhum dominante. Um mulato claro, lembre-se, só tem um dominante. Vamos supor que seja esse aqui. Vocês resolvem essa questão, esse cruzamento, basicamente usando tudo que a gente viu e aprendeu na segunda lei de Mendel. Primeiro, você define os gametas, certo? E a definição de gametas é fácil, lembre-se, é como se eles se segregassem independentemente. Por isso que eu digo, gente, Mendel é base, Mendel muitas vezes foi reescrito, reinterpretado, Mendel foi contestado, mas ele é a base de tudo, é o que a gente utiliza para tudo em genética. Então, primeiro, define os gametas. O da pessoa com pele clara, Azinho, Bzinho. E você vê, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho e Azinho, Bzinho. Só vai produzir esses gametas. Você faz o bom e velho quadro de Punnett, certo? E aqui, do Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Olha os gametas. Azão, Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Colocando no quadro, fazendo as combinações, como a gente já viu em sala de aula e como vocês já sabem, você chega nos genótipos e dá para fazer o cálculo dos fenótipos. Só lembrando, temos muitas exceções às distribuições da lei de Mendel, mas em interação gênica, as questões geralmente consideram que os caracteres se segregam independentemente. Por isso que essa ligação de gametas aqui é possível, porque está de acordo com a segunda lei de Mendel. Ok, galera? Mais uma vez, muito obrigado. Amanhã eu já mando as questões para César, para ele encaminhar para o grupo de vocês. Umas 20 questões, eu acredito, de genética, de tudo que a gente viu até agora. São simples no geral, mas vão ser um pouco trabalhosas, eu acredito, e espero que seja, né? E a gente vai arrumar um jeito de corrigir isso, nem que seja por meio de live ou alguma outra ferramenta. Nem que eu faça vídeos dividindo em blocos de questão, a gente vai ver isso. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.